Damalisson Brito, entrevista. Olá, e a partir de abril, o Piracaia na Rede passa a ter um programa semanal, Damalisson Brito Entrevista. Hoje eu converso com o delegado de Polícia Civil de Piracaia, Dr. Luiz Carlos Zilhotti, onde falaremos sobre a segurança no município. Olá, começando agora a primeira edição do programa Damalisson Brito Entrevista. Hoje eu converso com o delegado de Polícia Civil de Piracaia, Dr. Luiz Carlos Zilhotti. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Damalisson. Obrigado. O Dr. Zilhotti está em Piracaia atuando há 2 anos como delegado de Polícia Civil. Doutor, me fala um pouco dessa atuação do senhor nesses 2 anos. A princípio aqui nós encontramos um quadro de tráfico de drogas um pouco intenso. Também encontramos uma situação, muitas pessoas embriagadas na rua, mexendo com as pessoas, ingerindo bebida alcoólica nas calçadas. E foi onde nós começamos a atuar a princípio. Para a população entender um pouco, também hoje existe o SIG, que é o Setor de Investigações Gerais da cidade, né? Me fala um pouco como que funciona essa atuação do SIG junto com todas as autoridades, né? A função do SIG, Setor de Investigações Gerais, ele tem como incumbência investigar todos os crimes que ocorrem no município. Principalmente os crimes mais graves. O SIG ele conta com poucos recursos, apenas 2 investigadores e um guarda municipal. Então nós temos que direcionar esses poucos recursos para os crimes mais graves. E nós temos, desta forma, combatido. Um detalhe que eu deixei de falar também: havia muito furto, principalmente nas escolas, quando eu cheguei aqui, e que me parece que houve um bom resultado. Quais são os crimes que hoje a delegacia recebe mais denúncias? Olha, violência doméstica tem ocupado muito o nosso trabalho, muita violência doméstica. Doutor, o senhor falou também referente dos furtos, né? Hoje a segurança nas escolas é algo que preocupa bastante os pais, mães e familiares por conta dos atentados que já tiveram, por exemplo, em Suzano, né? Um exemplo bem recente, e também na Escola Augusta recentemente aconteceu uma briga. Então hoje preocupa muito os pais. Como que a população pode ajudar? Qual que seria a orientação do senhor para isso? O fato de a mídia divulgar muito, né, acaba aumentando a incidência, porque isso acaba sendo uma sugestão para alguns jovens que já têm algo na mente a respeito. O que é importante é que a população, detectando algum indício de algum jovem revoltado, que sofre bullying, comunicar à polícia. Segundo consta, esses jovens que praticam esses tipos de atos, segundo pesquisa, são geralmente jovens que foram expulsos da escola ou de alguma forma tiveram alguma desavença na escola com pessoas. Hoje existe o CONSEG em Piracaia, que é o Conselho Comunitário de Segurança, né? O senhor sempre está presente nas reuniões, junto com o comandante, com as autoridades da cidade. A gente vê que a reunião não tem tanta participação da população. O senhor poderia explicar um pouco a importância do CONSEG dentro de um município? O CONSEG foi criado na década de 80 pelo governo Montoro, e a intenção é fazer com que a comunidade participe da segurança, se aproxime da polícia e a polícia se aproxime da comunidade. Então a população deveria participar, com certeza, para trazer sugestões, trazer informações, porque a polícia, o êxito da polícia, ele é muito maior quando há informações trazidas pela população, principalmente aquelas informações privilegiadas que poucos às vezes sabem. Às vezes a pessoa vê uma movimentação estranha na cidade, sabe do que está acontecendo e não comunica. É interessante então que a população participe, né? As reuniões acontecem sempre uma vez ao mês. Agora, com uma nova diretoria, o CONSEG eles estavam desativado e teve uma agora ativação, né, com novos membros. Então, como o doutor disse, é importante a participação para que vocês saibam também onde pode trabalhar melhor, né? Doutor, agora só para a gente falar um pouco, recentemente também foram bares que, junto com o SIG, vocês fecharam bares, lanchonetes, casas de prostituições. Poderia citar um caso assim que marcou aqui em Piracaia e que foi difícil também de ser combatido, um crime que foi difícil, vocês conseguiram? Olha, funcionando sem alvará, alguns casos sim, casa de prostituição que deveria pelo menos ter alvará como bar, não tinha alvará. Temos o caso de uma esfirraria que foi fechada também, funcionava há mais de 6 anos, não tinha alvará.
alguns casos de clínicas de tratamento para dependentes químicos, né, de álcool e droga, funcionando sem alvará ou funcionando extrapolando o alvará. Algumas casas foram fechadas e diminuiu bastante a incidência de alguns crimes no município em função disso. Doutor, esse da lanchonete que o senhor citou também, inclusive na denúncia dizia que eles traziam não só para uma lanchonete, para outros locais, não sei se era aqui da cidade ou também do município. Conseguiram descobrir para onde iria mais essa mercadoria? Olha, a pessoa que foi surpreendida transportando a carne de forma inadequada, onde foram encontradas larvas, ela estava com alguns documentos informais, dando conta de que estava levando para o sul de Minas, algumas cidades do sul de Minas. Tá. Doutor, agora a gente recebeu algumas perguntas também, mulheres perguntando, hoje acontece muito, né, casos de agressões, qual a orientação que o senhor daria para essas mulheres que sofrem agressões e têm muito medo de se identificar, né? Olha, é impressionante que uma grande parte das mulheres que fazem queixa acabam voltando atrás depois de algum tempo. O importante é fazer a denúncia e manter, porque isso dá uma certa segurança para a mulher, que é a pessoa mais frágil na relação. Algo que preocupa muito, não é só aqui em Piracaia, é o estupro de vulneráveis. Meninas e meninos, em idade aí de 6 anos, 7 anos, que são abusadas às vezes pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo namorado da mãe, enfim. É algo que a gente pretende fazer uma campanha no município, porque eu creio que deve ter muita incidência em Piracaia, como em outros municípios, que tem sido assustador. O caso de estupro que o senhor citou é um caso que o senhor recebe muitas denúncias? Recebe muitas denúncias e pelo que a gente sabe, tem pesquisas que apontam que é uma maior incidência, inclusive nas famílias mais abastadas. Bom, então é importante ressaltar também que as denúncias devem ser feitas, né? A orientação seria essa mesmo, né? Denunciar e manter, né? Sim, porque na grande maioria das vezes nós conseguimos prender o autor, né? Então aí já afasta aquela situação de ficar com medo e tal. Doutor, outra pergunta também que a população questiona bastante é referente. Hoje, quando acontece alguma ocorrência na sexta-feira à noite ou em finais de semana, a população precisa se deslocar até Atibaia para fazer a denúncia ou mesmo a delegacia eletrônica, né, que é através da internet. E a população quer saber se haveria a possibilidade de ter uma delegacia aberta e por que não está aberta aos finais de semana. Isso já vem ocorrendo em alguns municípios do estado. Piracaia é um exemplo disso. Para se ter uma ideia, Piracaia tinha 2 delegados, hoje é um só. De uma forma geral, no estado está em falta, né? O quadro de recursos humanos está defasado e em função disso que alguns municípios não conseguem atender. Então se centraliza num município da sub-região, como é o caso de Atibaia, e os municípios da sub-região, as delegacias contribuem com funcionários para aquele plantão. E assim nós conseguimos manter um plantão aberto 24 horas, mas só em um município, né? Não teria condições de manter mais nos municípios esses plantões. Bom, então acredito que o principal problema então de não ter, como o senhor citou, é realmente a falta de recursos, que é uma dificuldade que vocês encontram, né? Sim, e que já há uma promessa do novo governador de estar contratando aí, estar repondo o quadro de policiais civis, que está bem defasado. Bom, agora uma pergunta também que muitos questionam, né, e na verdade uma opinião do senhor, né? O senhor acha que as leis penais no Brasil deveriam ser mais severas? Olha, mais severas em alguns casos sim, ou então pelo menos aplicadas, né? Porque muitas vezes nem aplicada ela é. Eu acredito que a legislação não é tão ruim. O problema é a falta de recursos para também você estar combatendo isso aí, para você conseguir provar quem são os autores de inúmeros crimes que ocorrem na cidade, de roubos, furtos, e muitas vezes a polícia, por falta de recurso, não consegue chegar nas pessoas. Mas com certeza também teria que ser menos branda, né, a execução das penas. Tá, outra também hoje tem as uniões do Consegue, existem outras campanhas que são feitas também através da internet. Além disso, existem projetos que seria a Vizinhança Solidária, que é um projeto que também, né, junto com o SIG, e o senhor também está implantando na cidade. Como que vai funcionar e como que já funciona, né? Eu sei que em alguns bairros já está funcionando a Vizinhança Solidária. Isso aí quem está protagonizando é a Polícia Militar. Existem 3
bairros aqui em Piracaia, é o Atibaia 1, Vale Verde e Santa Rita, que já funciona bem, é através do WhatsApp, as pessoas se interagem através do Zap. Então, por exemplo, se você sai de casa e esquece o portão aberto, o vizinho vê e ele suspeita que é um ladrão que entrou lá, então ele já entra no grupo e fala. Aí alguém fala assim, não, eu esqueci aberto. Ou então, não esqueci aberto, pode ser ladrão. Então a própria população se policia e imediatamente já comunica a Polícia Militar. E o comandante da Polícia Militar está sempre plugado também, ele faz parte dos grupos e ele também se encarrega de agilizar a viatura. O furto de veículos é algo que tem preocupado bastante, né? Teve uma apreensão recentemente em Piracaia. Várzea Paulista, Jundiaí, geralmente tem alguma ligação com Piracaia. Algumas vezes a gente prende criminosos daquela região. E esse indivíduo que foi preso, ele é daquela região e ele está envolvido com 2 casos de veículos encontrados aqui. Então eu acredito que ele furta de lá e traz para cá e daqui leva para lá. E pode também estar envolvido com alguns crimes que eles vêm, planejam, se instalam no município e para executar alguns crimes. Bom, essas foram algumas das dúvidas que também muitos seguidores do Piracaia na Rede mandaram para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, doutor. E hoje muitas pessoas querem também atuar como delegado, prestar concurso. Queria que o senhor deixasse uma dica para quem está aí querendo entrar nessa carreira, né, seja da Polícia Civil, como delegado. O que o senhor diria para as pessoas, as dificuldades que encontram nessa profissão, né, e o que ela deve fazer? Olha, eu que agradeço a oportunidade, viu, Damaris? Agradeço também a audiência. O que é importante a população participar da segurança pública, eu entendo assim, porque quando a polícia tem informação, ela consegue combater melhor a criminalidade. Também é um ditado, né, que se diz, quem tem informação ganha luta, ganha guerra. Então nós dependemos muito da população, da ajuda da população, fazendo denúncias anônimas, principalmente. O sigilo vai ser mantido e com certeza o êxito vai ser alcançado. Com relação ao concurso para delegado, para aqueles que têm vocação, que gostam, é uma profissão interessante, eu creio assim. Tem que ser formado em Direito, tem que ter 3 anos no mínimo de exercício da advocacia, ou então exercer algum cargo relacionado ao mundo jurídico. Estudar, né? Estudar, pegar o programa, estudar, se esforçar que consegue, sim. Existe muito perigo nessa profissão? Eu não vejo assim, não vejo como perigo. Eu estou há mais de 30 anos na polícia e eu não trabalho com medo, não tenho medo. Eu acho que o medo ele atrai coisas ruins. E eu creio também que Deus guarda as autoridades, né? Então a gente conta com isso. Legal, então essa foi a entrevista com o Dr. Ziliotti aqui de Piracaia. Você pode acessar também no YouTube, tá o link abaixo. Muito obrigado mais uma vez e vamos mantendo contato sempre para informar a população sobre qualquer assunto que vocês quiserem que seja discutido aqui no programa da Damaris Brito Entrevista.